Fala galera, professor Panfilo Lobato aqui na área. Estou aqui para te dar mais uma dica para o quadro Pega a Visão. Hoje a nossa dica vai tratar sobre uma alteração que o CTB sofreu recentemente sobre competências privativas de órgãos de Estado e órgãos de município. Vem com a gente para mais uma dica. Então vem comigo para a nossa dica do Pega a Visão. Hoje nós vamos tratar de uma alteração importante que o Código de Trânsito Brasileiro sofreu. A Lei 14.599, agora de 2023, foi publicada no dia 20 de 6 de 2023 e ela gerou algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Mas existe uma alteração que ela é muito relevante. Ela aumentou o poder do órgão de trânsito do município para fins de fiscalização, criando assim competências privativas e competências comuns a esses órgãos. Primeiro a gente vai falar das competências privativas. Essas competências privativas foram determinadas para os órgãos e entidades dos estados e do Distrito Federal e os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Previstas no artigo 22, parágrafo 2º, as competências privativas dos órgãos estaduais e no artigo 24, parágrafo 4º, dos órgãos do município. O que isso significa? Que agora o legislador ele selecionou algumas competências privativas que só podem ser utilizadas por esses órgãos, salvo a formulação de um convênio entre os dois órgãos. Nós temos primeiro as competências são privativas do órgão executivo de trânsito dos estados e Distrito Federal. Aqui eu tenho os artigos que vão determinar essas competências. O artigo 165D, ele foi um artigo criado pela Lei 14.599, mas foi vetado pelo presidente da República e ele não vai entrar em vigor. Então, seria um artigo de competência exclusiva do Estado, só que agora ele não vai entrar em vigor por ter sido vetado. E nós temos aqui o artigo 233. O artigo 233, ele trata sobre deixar de registrar veículos de acordo com o que está previsto no artigo 123 do CTB. Aquele condutor, por exemplo, que vende o seu veículo por uma outra pessoa, ele precisa registrar esse veículo no seu nome dessa outra pessoa. Caso ele não efetue essa transferência no prazo legal, está incorrendo em infração do artigo 233. E essa infração ela vai ser privativa dos órgãos dos estados e do Distrito Federal. O artigo 240, deixar de efetuar a baixa de registro. O artigo 241, deixar de atualizar cadastros. O artigo 242, falsa declaração de domicílio, por exemplo. Artigo 243, deixar a empresa seguradora de dar baixa em veículos sinistrados. E o artigo 333, que não é uma infração, fala da falta de livros de escrituração em empresas que vendem peças de veículos desmontados. Esse grupo de artigos aqui são de competência privativa do Estado. Para que o município ele possa vir a trabalhar com esses artigos, é necessário a criação de um convênio entre o Estado e o município. Fora esse convênio previsto lá no artigo 25 do CTB, não é possível que o município trabalhe com essas infrações. A mesma coisa acontece com o órgão executivo de trânsito do município. Aqui estão as competências privativas do órgão do município. O artigo 95, que não é bem uma infração, ele trata sobre obras e eventos em via pública, que depende da autorização do município para poder ocorrer. A infração do artigo 181, todas as infrações relacionadas ao estacionamento é de competência privativa do município, ou seja, o Estado, por mais que ele divida a mesma área circunscricional para fiscalizar do município, ele não poderá fiscalizar infrações de estacionamento. Artigo 182, determina as infrações de parada. O artigo 183 determina uma infração, que é parar sobre faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, responsabilidade privativa do município. O artigo 218, velocidade superior à máxima, a fiscalização de velocidade nas vias urbanas são de competência privativa agora do município, o Estado não mais poderá fiscalizar, salvo o convênio entre os órgãos. Artigo 219, velocidade inferior à mínima, o controle de velocidade inferior à mínima também é responsabilidade do município. O artigo 231, nos incisos 5 e 10, excesso de peso e excesso de capacidade máxima de tração, município. Artigo 245, quando o usuário utiliza a via como depósito de mercadoria, sem autorização do órgão. Artigo 246, deixar de sinalizar obstáculos, e o artigo 279, que não trata de uma infração, trata de veículos abandonados em via pública,
responsabilidade do município. Aqui estão as competências que são privativas. E precisamos entender o quê? A partir desse ponto, todas as infrações que aqui não estiverem, elas são comuns a esses órgãos. Significa dizer que os órgãos do município poderão fiscalizar todas as outras infrações previstas no CTB e o Estado também poderá fiscalizar todas as outras infrações. Essa foi mais uma dica do nosso quadro Pega a Visão.